Olá, boa tarde. A partir de agora você fica atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, 17 de março. Começamos essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. Petróleo dispara em sinal de pessimismo sobre guerra na Ucrânia. Dólar cai e bolsa sobe apoiada em commodities, mas Petrobras recua. E agora o Estadão. Rússia ataca teatro na Ucrânia, mesmo com aviso de presença de crianças. O bombardeio na Rússia ao teatro de Mariupol, cidade de 400 mil habitantes, destruiu o local que servia de abrigo para pessoas que precisaram abandonar as suas casas por conta da guerra. No Valor Econômico, o governo consulta a TSE sobre possibilidade de diminuir o preço do combustível em ano eleitoral. O pedido foi apresentado pela AGU em meados de fevereiro para verificar se eventual aprovação da redução dos impostos sobre combustíveis pelo Congresso poderia ser derrubada pelo Judiciário. E por fim, o Globo. Covid-19. Pfizer entra com pedido de aplicação de 4ª dose da vacina para idosos nos Estados Unidos. Solicitação é baseada em dados de Israel, que mostram risco 2 vezes menor para a infecção e 4 vezes menor para casos graves após 2ª dose de reforço. E falando em Covid, a Coreia do Sul registrou recorde de mais de 600 mil casos em 24 horas. E a China, por causa de aumentos de infecções também, decidiu manter a política de Covid-0. Após 2 anos de pandemia de Covid-19, países asiáticos vêm enfrentando um aumento de casos por causa da variante Ômicron. A Coreia do Sul registrou nesta quinta-feira um novo recorde diário de casos, com mais de 620 mil infecções. As autoridades alegam que o país está perto do pico da onda de contágios provocada pela variante. De acordo com os dados da OMS, a Coreia do Sul é o país com mais casos registrados nos últimos 7 dias no mundo, com mais de 2.400.000 contágios. Mas os casos graves e mortes permanecem em níveis reduzidos devido à alta taxa de vacinação. Também nesta quinta-feira, o presidente chinês Xi Jinping ordenou que o país prossiga com a política governamental zero Covid contra a pandemia. O objetivo é reduzir o mais rápido possível os contágios. A China enfrenta há alguns dias o maior aumento de casos desde a primeira onda de contágios em 2020. Vários confinamentos foram decretados, especialmente na província de Jilin, onde grande parte dos casos foi detectada, e na cidade de Shenzhen, onde vivem mais de 17 milhões de habitantes. Em Hong Kong, os hospitais estão lotados de pacientes e a população local está deixando os supermercados sem produtos diante do temor de que um novo confinamento seja decretado. O território decidiu fechar a maioria de suas praias a partir desta quinta-feira, depois que fotos de moradores sem máscara e aproveitando o sol e o mar provocaram indignação na China continental. A medida se soma às rígidas regras de distanciamento social, incluindo o uso de máscaras no passeio nas montanhas e a proibição de reuniões de mais de 2 pessoas. Hong Kong registrou quase 750 mil casos em menos de 3 meses e não impôs um confinamento geral. E agora falando de economia, o Banco Central dos Estados Unidos aumentou as taxas de juros no país pela primeira vez desde o início da pandemia. A medida é um esforço para conter o aumento da inflação, que é a maior em 40 anos. O Comitê Federal de Mercado Aberto do Banco Central dos Estados Unidos anunciou um aumento de 0,25 ponto percentual nos juros americanos. É o primeiro aumento desde 2018. Desde o começo da pandemia, a taxa estava perto de zero. Com o ajuste, as taxas vão subir para um intervalo entre 0,25% e 0,5%. Esse aumento levará os bancos comerciais a oferecerem aos seus clientes juros mais elevados para empréstimos. Com isso, o Banco Central americano busca desacelerar o consumo e reduzir a pressão sobre os preços. A expectativa é que os problemas de abastecimento, que aprofundam a escassez de alguns produtos, ainda devem durar meses. Os formuladores de políticas enfrentam a difícil tarefa de tentar conter a inflação sem desacelerar o crescimento econômico, em um momento em que os custos de moradia, alimentação e energia sobem em um ritmo que não se via em 40 anos, e em meio às consequências da invasão russa da Ucrânia, que pioram a situação.
Assim como nos Estados Unidos, o Banco Central do Brasil elevou a taxa básica de juros para o maior patamar em 5 anos, de 11,75%. É uma tentativa de frear a inflação, que já sofre com os reflexos da guerra na Ucrânia. Em meio aos impactos da guerra na Ucrânia sobre a economia global, o Banco Central do Brasil continuou a apertar os cintos na política monetária. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, elevou a taxa Selic de 10,75% para 11,75% ao ano. A decisão já era esperada pelos analistas de mercado. Esse foi o 9º reajuste consecutivo na taxa Selic. Apesar da alta, o BC reduziu o ritmo de aperto monetário. Depois de 3 aumentos seguidos de 1,5 ponto percentual, a taxa foi elevada em 1 ponto. Os juros agora estão no maior nível desde abril de 2017. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Em fevereiro, o indicador fechou em 10,54% no acumulado de 12 meses, no maior nível para o mês desde 2015. A inflação foi pressionada principalmente pelos combustíveis e pelos aumentos de início de ano nas despesas de educação. Com esse novo aumento da taxa básica de juros, o custo do crédito fica mais caro. Então, pegar empréstimo vai ficar mais difícil. Mas a ideia do Banco Central é exatamente essa, de deixar o crédito mais caro para diminuir o consumo. Porque com menos gente comprando, a tendência é que o comércio e a indústria reajustem menos os preços e, assim, a inflação fica mais comportada. E uma pesquisa com mais de 2.400 adultos e 800 médicos mostrou que de cada 5 pessoas, 4 não sabem identificar os sintomas iniciais do Alzheimer. Alguns, associados ao envelhecimento normal, podem, na verdade, ser a chave para a detecção do problema. A perda de memória afeta quase 20% dos idosos com mais de 60 anos e pode ser um sinal precoce para o diagnóstico do Alzheimer. Quadro que deve crescer cada vez mais com o envelhecimento da população e o aumento no número de idosos. Distinguir problemas de memória resultantes do envelhecimento normal daqueles associados ao Alzheimer é fundamental para ajudar as pessoas, suas famílias e médicos a se prepararem para tratamentos e cuidados futuros. Esses pequenos esquecimentos são chamados cientificamente de comprometimento cognitivo leve, sendo considerado um estágio inicial do Alzheimer, podendo afetar áreas como a atenção, as noções de espaço e a própria comunicação. Estima-se que cerca de 1/3 das pessoas que apresentam comprometimento cognitivo evoluem para um quadro de demência em até 5 anos. Os resultados também mostraram que 80% das pessoas preferem descobrir a doença nos estágios iniciais para começar o tratamento. Além do Alzheimer, o comprometimento cognitivo pode causar deficiência de vitaminas, perda de sono e distúrbios neurológicos. No Brasil, existem 1,5 milhão de pessoas vivendo com problemas de memória e até 2050, os casos de Alzheimer podem quadruplicar na população, caso medidas de saúde não sejam adotadas. E olha que notícia interessante. A Polícia Rodoviária Federal lançou o Sinal Desaparecidos. O serviço foi criado para ajudar a família a localizar pessoas. O Sinal Desaparecidos é uma nova ferramenta criada pela Polícia Rodoviária Federal para ajudar a encontrar pessoas o mais rápido possível. Após o registro da ocorrência, policiais em um raio de 500 quilômetros do local do desaparecimento são imediatamente comunicados. Em 2021, o Brasil registrou quase 63 mil pessoas desaparecidas. São mais de 170 casos por dia. Segundo a Polícia Rodoviária, as primeiras horas após o desaparecimento são essenciais no processo de localização. Por isso, o quanto mais rápido for feito o registro no sistema, maiores são as chances de localizar a pessoa que se procura. Para utilizar o sistema Sinal Desaparecidos, basta acessar o site e preencher os dados de quem registra e os da pessoa que se procura, com o nome, telefone e endereço, bem como as informações sobre como ela sumiu. O serviço funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia. Além do site, a ocorrência também pode ser feita pelo telefone 191. É importante lembrar que o registro no site do Sinal Desaparecidos não substitui o boletim de ocorrência na Polícia Civil.
Em São Paulo, uma exposição imersiva de Van Gogh permite que o público vivencie a obra do holandês, além de fazer com que a pessoa se sinta literalmente dentro da tela. Está sendo estimado que a exposição fique no estado de São Paulo somente até o final do mês de julho, quando deve seguir para apresentações em Brasília e em outros estados brasileiros. Van Gogh é um artista que nasceu em 1853 e que se tornou conhecido devido ao fato de não ter uma carreira tão valorizada enquanto ainda era vivo. Ele morreu em 1890. Na obra Cartas de Van Gogh, ele aborda um pouco mais sobre o seu dia a dia e o sofrimento que tinha para conseguir tentar se destacar no mercado da arte na época. E antes da gente encerrar, o governo de São Paulo acaba de flexibilizar o uso obrigatório do uso de máscaras em todos os ambientes, exceto para transportes públicos. Mais informações no Jornal das 18h30. E eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de tarde para você. Tchau!